Marvadão Play apresenta Marvadão Tour. Episódio de hoje, Museu Ferroviário de Sorocaba, parte 1. O Jardim Mailasque, o chalé francês e o seu entorno com muitas lembranças ainda presentes da nossa rica memória ferroviária. Marvadão Play, historiador, humorista, polemista, escritor, sua voz ecoa, sua mente. É o Marvadão pagando uma de estátua, acredite só, aqui no Jardim Mailasque, que é o fundador da Estrada de Ferro Sorocabana. Eu estou aqui no Jardim Mailasque, que é praticamente um museu aberto da história da ferrovia em Sorocaba. Matheus Mailasque fundou. A Sorocabana foi inaugurada em 1875 e começou muito antes disso a construção, né, todo o processo. E é uma ferrovia que ligava, em princípio, São Paulo a Sorocaba e depois até a Fazenda Ipanema, a fábrica Real Ipanema em Iperó hoje, e que depois se estendeu por outros pedaços do Brasil. Eu estou aqui eu posso dizer que é quase que um museu a céu aberto da Estrada de Ferro Sorocabana, que depois virou FEPASA, que depois virou Ferroban, e que hoje é o que é apenas uma memória e muita ruína. Até ali temos o prédio da estação, um prédio neoclássico maravilhoso. Olhando daqui, parece que está tudo em dia, não parece? Parece que está tudo bem, tudo bonito, tudo legal. Mas dali para frente é só ruína, é o Museu das Ruínas Sorocabanas da Ferrovia. Eu já fiz vários vídeos ali dentro. É muito carro velho, é muita construção destruída, é muita estrutura que não se aproveita mais. É um mau uso das pessoas lá dentro, é uma deterioração muito grande de um espaço maravilhoso, de 200 mil metros quadrados aqui no centro de Sorocaba. Então eu vou fazer uma matéria mais daqui a pouco no Museu Ferroviário de Sorocaba, que está ali dentro deste prédio. Esta é uma das construções feitas no final do século XIX, começo do século XX, para engenheiros e técnicos que trabalhavam na Sorocabana. Todas essas casas aqui são casas de alvenaria construída para engenheiros que na época tocavam a Sorocabana. É interessante dizer, eu vou mostrar aqui, ó, aqui tem esse trecho aqui da ferrovia, quer dizer, da estação até aqui em cima, até ali onde fica aqui o Palacete Scarpa, era uma avenida de modernidade, era muita belezura, quer dizer, muita coisa, ó, o espaço mais chique de Sorocaba. Por quê? Por que será que seria? Que era uma cidade de mineradora, uma cidade tropeira, uma cidade têxtil, e no entanto, a partir do momento subiu de status social, de status tecnológico a partir da ferrovia. Então ali ficavam as charretes, ali ficavam os carros de aluguel, os carros de praça, com os choferes todos bem compostos, muito elegantes, para levar as pessoas que chegavam de trem. As pessoas desciam de trem com roupas especiais. Quer dizer, Sorocaba teve aquele momento europeu. O momento europeu dos comportamentos mudou de status. As pessoas, então, andar de trem era uma coisa chique, era Europa, era moderno. Então a Sorocaba antiga foi mudando de perfil. Aqui para cima, além do Palacete Scarpa, que é de 1922, que é um símbolo também construtivo de alvenaria, para cima era só prédio de barro socado. Quer dizer, a pessoa morava em cima, o proprietário morava em cima, e normalmente tinha uma loja, um estabelecimento comercial na parte de baixo. Era a Sorocaba daquela época. E aqui eram umas casas muito chiques, muito bonitas, que ficaram mantidas. Elas próprias fazem parte do museu. Sorocaba, vamos chegar perto aqui. Ó, essa é a marca famosa da Estrada de Ferro Sorocabana. E aqui tem um pequeno trecho. Vou até bater o sino aqui para cuidado com o ouvido aí. Que era o sino que se tocava quando o trem ia sair, aquele aviso de saída do trem. E aqui temos um trechinho de estrada, né? E aqui temos um pedaço da composição, né? E aqui tem alguns símbolos, ali tem a marca, né? Via férrea, cruzamento, 2 linhas, pare, olhe, escute, atenção, trem nos 2 sentidos. Então, aqui tem um trecho do museu a céu aberto da Estrada de Ferro em Sorocaba,
E aqui, como eu já falei ali, há um outro símbolo que é o Palacete Scarpa, e aqui o prédio onde está o museu. O museu, por dentro, tem peças, equipamentos que eram usados na área administrativa, quer dizer, máquinas de escrever e telefones, outras coisas mais, bem analógicos, quer dizer, o analógico ainda de raiz, analógico antigo. Agora, Sorocaba tem vários elementos, várias ruínas e várias coisas que formam um museu a céu aberto. Nós temos trilhos passando pela cidade, pontilhões, aliás, de Mairinque até Jorge Oé deve ter pelo menos uns 100 pontilhões, umas 100 obras ferroviárias meio que abandonadas, pequenas construções, passagens sobre estrada, pequenos túneis e tal, que eram da época de ouro da ferrovia. Então, além disso, tem várias construções como estas, alguns restos de prédios, construções dos que trabalhavam na ferrovia, ficavam na beira, ainda tem alguma coisa, mas tudo em ruína, tudo caindo aos pedaços. E aqui ainda está bem composto. Além de tudo isso, há a memória ferroviária, que é o grande museu da cidade, o museu da memória dos ferroviários antigos e de suas famílias, dos seus arquivos pessoais, das fotos, do orgulho que tinha em trabalhar na Sorocabana, que era a maior oficina de trens da América Latina, que funcionava em Mairinque em 1930, por aí veio para cá, quando se criou o curso ferroviário, que é uma sequência que deu início ao Senai, bem dizer, que era um curso maravilhoso de preparação técnica. Então, para Sorocaba, realmente um novo status. Então, Sorocaba é um museu a céu aberto, grande parte dele em ruínas para além do prédio da estação, e aqui é um trecho ainda que mantém um tanto de como era a ferrovia na época, era muito chique. Aqui viu o Rodrigo está filmando para mim aqui, conversando com ele. Aqui havia muitas árvores ornamentais que eram podadas de maneira especial, que formavam figuras como se fosse uma arquitetura verde, que é a topiaria, que chamam, acho, o tipo de arte. E aqui era uma galeria de passagem, as pessoas se sentiam bem quando chegavam em Sorocaba e iam aqui em direção. Nós vamos em seguida mostrar o museu por dentro, as coisas, mas eu quero chamar a atenção para isso, que Sorocaba ainda tem presente na sua paisagem muito do que era a ferrovia antigamente. Há muita memória, há muitas fotografias, há muitas peças, inclusive também no Museu Histórico Sorocabano. Agora, as casas aqui, que eram casas de engenheiros, elas são ainda muito bem conservadas. Ali até aqui temos o bangalô francês, né? Ele chama-se francês porque os telhados eram com telhas francesas, embora o estilo seja inglês. Então, a Sorocaba ferroviária. Nós temos ainda a outra estrada que sai logo ali de ferro, que é a estrada com a estação Paula Souza, que é a ferrovia que ia de Sorocaba até Votorantim, desde 1890 e qualquer coisa por aí, onde ainda num trecho acontece aquele passeio de trem até a Vila Cis, até a Fábrica Santa Maria por aí, que é um show. Então, tudo que se faz em relação à ferrovia, tudo que se divulga, todos os vídeos que eu faço sobre ferrovia, tem grande audiência porque há muito interesse. Sorocaba adorava muito cavalo ao tempo dos tropeiros, mas eu acho que adorava ainda mais a estrada de ferro, porque era um símbolo de progresso, e a Sorocaba tem uma identidade muito grande com a ferrovia. Nós vamos completar a matéria do Museu Ferroviário de Sorocaba daqui a pouco, entrando nesse prédio aqui, que é um prédio muito característico, muito bonito, e completar esta matéria. A gente já volta. É o Marvadão Tour aqui no Jardim Mailas, que é um dos pontos mais chiques de Sorocaba, como eu estava comentando, que aqui Sorocaba ganhou um tom de Europa, porque chegava o trem, aqui tinha chofer com uniforme, as pessoas vinham bem vestidas de São Paulo. Foi quando Sorocaba mudou seu estilo, que dali para cima era só casarão de barro. E aqui se manteve uma certa característica ainda. Olhando assim, parece que a parte ferroviária de Sorocaba tá tudo legal, né? Agora dali para frente é um ponto que a gente tem utilizado. Eu acho que uma das coisas mais importantes para você manter um patrimônio público é manter
a utilidade dele. Se você tiver um espaço lindo, maravilhoso, bem cuidado, mas que as pessoas não frequentam, é igual um bairro à noite, o centro de Sorocaba, por exemplo, às vezes à noite, ele é muito movimentado durante o dia, à noite fica deserto. Aí você tem outros tipos de atividades ruins. Quando você tem atividades em todo o período do dia, você mantém viva a cidade, né? Esse foi o ponto, inclusive, que Matheus Mailaschi, olhando aqui para baixo, falou: aqui que nós vamos construir a estação e toda essa... Ele tá apontando. Tá apontando, né? Tem no quadro lá dentro, depois eu mostro também Será que se o seu Mailaschi olhasse hoje a condição em que ficou a ferrovia como um todo, né? O pavilhão, os pavilhões todos, aí, o que ele apontaria, o que ele diria, será o Mailaschi? Eu penso da seguinte forma, vamos pensar assim, em 1875, ele trouxe ferrovia para cá. Se você imaginar o mundo, o que nós tínhamos de mais tecnológico do que ferrovia? Você não tinha nada mais avançado no mundo. A equivalência a 1875, aqui, você montar um centro de uma ferrovia, seria se nós agora não tivéssemos uma dessas startups, uma dessas grandes empresas de comunicação, como Facebook, alguma coisa assim, NASA, Fórmula 1, porque em 1875 você não tinha nada muito mais desenvolvido no mundo tecnologicamente do que a ferrovia. E o Brasil praticamente estava meio empatou ali, né? À frente de algumas cidades. Quando você pensa, por exemplo, que Tóquio, a estação ferroviária de Tóquio, se não me engano, é de 1916, precisa dar uma olhada nisso aí. Mas há um tempo atrás eu estava olhando, quando você viaja, por exemplo, a estação lá do Museu d'Orsay, 1903, a estação central de Nova York é 1900, quer dizer, nós estávamos mais adiantados do que algumas grandes estações mundiais hoje. Agora, esse clima que você comentou, que nós temos aqui no Jardim Mailaschi, eu concordo, ele tem uma influência, existe uma arquitetura eclética aqui, mas tem uma influência que realmente sai daquela arquitetura colonial que nós tínhamos padrão aqui, né? Quebrou. O próprio prédio do início, se você pega as fotos mais antigas, que a gente pode ver depois, esse prédio ele tinha uma arquitetura diferente. Ele teve essa reforma em 1929. Por aí, 30, quando 1909, veio o curso ferroviário para cá depois. Isso, aí ele teve essa nova... Antes ele tinha aquela imagem mais parecida com o casarão lá do 15 de Barros. Embora já fosse de alvenaria, que é considerado o primeiro prédio de alvenaria de tijolos, né? E aqui temos na praça, aqui tem algumas casas que foram, talvez a primeira foi demolida, e aqui... Foram algumas foram demolidas? Acho que para fazer a avenida, porque você tem uma foto que eu vi recentemente que tinha uma casa a mais aqui. E eu acredito que foi na época para fazer a avenida e será tal. Que a mais antiga é o chalé francês? Eu acho que o chalé é a mais... Pelo menos das que nós temos agora é 1910 o chalé. 1910. E essas outras por aí também? Então essa daqui eu não tenho, eu posso até ver melhor as datas. Essa aqui é bem mais nova, né? Mas eu acho que o chalé dos preservados é o mais antigo. Ele tem mais antigo. Essa aqui telhas francesas, né? Por isso que ele é chamado de francês, porque ele é mais para estilo inglês, e né? Tem a parte também dessa veneziana. Você vê que ela tem uma veneziana muito característica das construções francesas. Mas é uma construção inglesa, né? Ela está mais para aquelas casas de São Francisco, os ingleses que estavam dando suporte tecnológico para nós na parte da ferrovia, né? Exatamente. E aqui moravam os funcionários, os altos funcionários da ferrovia. Esse prédio onde é o museu atualmente, o Museu Ferroviário, que vamos entrar lá daqui a pouco, esse prédio também era residência de engenheiros, né, de técnicos. Essas casas aqui eram residência dos altos funcionários da... E o museu funciona aqui, acho que desde 1997, o museu assim. Já tem um bom tempo, é uma característica importante da cidade, junto com o tropeirismo, a ferrovia, né? São duas coisas marcantes da cidade, eu acho interessante. Este outro prédio ali também faz parte da cultura, da administração. Nós chamamos de Casa 52, é uma casa construída nos anos 60, por aí, e fica a parte mais administrativa. Ali não é uma casa com uma arquitetura tão interessante quanto é o chalé, mas quando eu assumi,
a sala da secretaria ficava ali e o chalé estava fechado. Só Tava para na entender uma pandemia. coisa, porque a parte de cultura e a parte de turismo, elas são tratadas separadamente, administrativamente? Não estão integradas são comuns, mas não estão integradas. Nós temos o PH, que cuida da parte de turismo. E O que é PH? Paulo Henrique Marcelo. Nosso secretário é um outro secretário. Certo. E que faz um trabalho muito interessante com a Mas gente. a gente tem uma sede parceria. da A sede é na Unitem. A sede do... A Unitem fica, desculpa a minha ignorância. Indo ali a General Osório, quase chegando no alto do Trujillo. Ali é a sede da Secretaria Isso. de Turismo. Ali é a sede da Secretaria de Turismo. E nós temos um secretário, que é o Paulo Henrique Marcelo, nosso querido Certo. PH. E é uma secretaria que muitas atividades nossas é feita em conjunto. Só por uma questão de esclarecimento, secretário, este prédio, que é o prédio de 1930, que é meio neoclássico no seu estilo eclético, mas com predominância de alguma coisa neoclássica, esse Museu de Arte Contemporânea, ele continua ali, está reaberto? Continua na parte aberta, eles estão com exposições, inclusive no momento. É aquela parte aqui nós temos o Barracão Cultural, que também promovemos algumas atividades. Esses dois espaços culturais estão ativos? Estão ativos. Nós estamos passando por uma pequena reforma no Barracão Cultural, mas eles estão todos ativos. A única que não está ativa ainda é o prédio exatamente da estação, porque ele precisa de um restauro. Qual é a situação patrimonial deste prédio, secretário, do prédio da antiga e presente estação? Foi passada para a prefeitura? Qual é Não, nós temos uma concessão precária de uso, né, para tudo aqui. Isso aqui ainda é da União Federal. Mas precária de uso por quanto tempo? Nós não temos um tempo determinado, a gente está sempre renovando, a gente está cuidando. Mas né? isso é com encargos, com... Não, teria a obrigação de fazer alguma coisa? prefeitura, a gente está preservando, né? Esse prédio, essa casa mesmo estava fechada quando nós assumimos, porque na pandemia fechou tudo. E aí, como é um prédio antigo, você tem essas árvores muito grandes, são pés de manga, às vezes cai uma manga que cai ali no telhado? No telhado já entope a calha, você tem vazamentos, é uma casa antiga, você não tem a preservação normal de uma casa normal, então tem muitos cuidados, mas eu acredito que o prédio está muito bem cuidado. Quer dizer, há um processo de restauração, de recuperação? Há um processo contínuo de manutenção. E existe um estudo também junto com o governo do estado, o governo federal, que a gente tem feito em várias secretarias em conjunto, para que a gente dê uma finalidade, porque aí nós temos 199 mil metros quadrados. Toda a área do antigo pátio? Toda a área Só que hoje está numa concessão da Rumo, né? Existe uma concessão, tem toda uma história aí. Foi da LL, depois... Nós temos um tempo aí que hoje está se deteriorando muita parte, inclusive aí. Com a sua experiência, o que precisaria ser feito? Porque isso tem que ser um grande projeto, não basta só a prefeitura, tem que ter todo um projeto amplo. Basta só a boa vontade da prefeitura, do estado. Não adianta tombar também, que fica, garante, mas não garante, porque é um processo... O tombamento, precisava... isso eu vou falar uma opinião muito particular, né? Eu vejo alguns tombamentos, às vezes até um excesso de tombamento em alguns prédios relativamente novos, e que você faz um desserviço à ideia do tombamento. Isso ingessa o prédio? Ingessa o prédio de forma que ele fica não apto ao uso. Eu não digo nem isso assim em relação aos tombamentos de Sorocaba, eu vejo pela própria cidade de São Paulo. Eu vi um estudo recente de número de prédios tombados em São Paulo, e quando você vai em alguns e começa a olhar o critério, você percebe que foi um critério talvez rigoroso demais em alguns pontos e muito aberto em outros. Eu acho que precisaria ter uma consciência maior das pessoas do que realmente o que merece precisa ser tombado, e do que às vezes é mais um capricho de um grupo, alguma coisa assim, porque às vezes todos nós temos um apego em relação a uma ou outra coisa, mas às vezes esse apego não é algo que seja importante para a sociedade ou para o futuro, né? Agora, isso não cabe a mim, isso é uma avaliação apenas pessoal. Para a gente entender, porque o governo do estado, há pouco tempo houve uma notícia que estaria empenhado em desenvolver um trabalho com a prefeitura para
em torno dessa área de quase 200 mil metros quadrados, fazer um grande Ferrovia. projeto. Ferrovia. O que existe o que a gente pode vislumbrar isso aqui para um futuro, 10, 15 anos, sei lá eu qual é. Tivemos várias reuniões aqui com mais de uma secretaria de Estado, justamente andando em toda a área. Eu acredito que a forma da ferrovia hoje, ela é um pouco diferente do que foi construído, bitola, tamanho, tipo de trilho e tal. Tem que readequar, né? Isso. Eu acredito até que como estação, eu não sei se essa estação hoje, ela tenderia mas como ela estação. seria restaurada, mantida por causa Seria daquela restaurada, mas eu acho que provavelmente Para se um outro faça destino. alguns anexos para que se use realmente como estação, alguns anexos que sejam mais esse estaria adequados. dentro da ferrovia Intercidades, essa que vai a Isso, acredito Campinas, de São que Paulo a sim. Campinas, e que depois tem um braço para Sorocaba, Agora para mais aqui para dá para frente. fazer um parque muito maior. Você tem que pensar que isso aqui era uma área muito grande, porque aqui ficavam as oficinas, tudo. Sim, Eu é acho que enorme. hoje não tem sentido você fazer as oficinas no centro Mas da não cidade. tem mais essa Hoje dá para se fazer um parque, dá para se fazer, inclusive existem centro empresarial, projetos, centro empresarial, intermodal, centros de todos os comerciais, sistemas, né? até de habitação, porque você Sim. sabe que numa cidade comercial. você precisa ter as três coisas, como a gente estava falando no começo, né? Uma cidade que tem vida de manhã, à tarde e à noite é uma cidade que você já tem uma segurança quase que automática, né? Mas tem que estar ocupada. Tem que estar ocupada. Assim, é como o seja centro, por você não der, moradores, seja por comércio. o centro da cidade, por exemplo, se não tiver ocupação, as famílias convivendo, vindo ali, Exatamente. vai deteriorando os usos e costumes, né? Os hábitos. Exatamente. A cidade tem que ter vida, né? Entendi. Então, vamos gravar lá dentro do prédio, então? Vamos pouquinho. andando. Você vai continuamente, aí Rodrigo vai cortar. Vou continuamente. Então, secretário, então, o chalé está bem preservado. A manutenção de baixo há um porão onde há um porão ali funciona o espaço do. Quer ver? Eu ia ver. Quer ver? Eles estão com ele de 1910. Você vê a altura do prédio, né? A altura das paredes, né? Uma sala de espera. Esse prédio tem umas características interessantes, porque ele tem as pinturas, né? As pinturas de época preservadas em alguns pontos. E aqui, uma palheta das pinturas também da época, conforme foi a pintura? pintura, já foi verde, já foi azul. Azul é aquela, inclusive, que nós temos ali. Temos aquela de cima, que é amarela. E essa pintura está por cima dessa antiga? Essa pintura está por baixo, né? Então, nesse pedaço ainda Não, está preservado essa todas. atual argamassa. Essa aqui está por cima, quando foi restaurada, foi feita dessa forma. Essa ela é original? Original, do sistema, né? Sistema isso aqui é uma trava que você coloca, a gente tirou aqui para mostrar. Você coloca a trava aqui, você fecha, aí quando você solta, aqui você soltaria e solta a peça. Eu vou mostrar também aqui essa obra. O Ernesto Ferro foi prêmio do Flávio Gagliardi do ano de 2023. Professor Flávio Gagliardi, né? É o prêmio que leva o nome dele, né? Isso é uma obra. É pintor, ele é da Acoustic Arts, E essa aqui também, se você olhar aqui reto, aquela obra também foi prêmio Flávio Gagliardi, do mesmo autor, aquela escultura lá na ponta. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Escultura lá na ponta. Aqui nós temos uma sala de espera. Aqui é onde fica a Ana. É uma sala que leva Esse aqui é o largo do mercado, né? A igreja de Santo Antônio, né? Todas as obras aqui são do Zezé Corrêa, que era um pintor mais naif. Esta aqui é a casa do Baltazar Fernandes, ali no Lajeado, né? Ficava lá embaixo, quase na marginal, ali perto do Jardim Onde que Sandra. depois foi a olaria dos Caracantes, né? Aqui era a sala. Eu tô longe, cheguei. Falou que essa mesa foi uma doação dele. Faculdade de Direito, né?
de Sorocaba, ela foi muito tempo a mesa que tinha reunião dos conselhos. Pela direita de Sorocaba foi uma doação à prefeitura com 24 cadeiras. Aqui funciona a nossa sala. Essa sala tem, por exemplo, duas obras de arte que eu considero importantes. Essa obra do Pedro Lopes. Pedro Lopes do Sorocabano. Isso, ela é composta de 20 telas do mesmo tamanho. É um trabalho chamado Ligue Sorocaba. Ele conta basicamente a história de Sorocaba através da história da arte, ou a história da arte através da história de Sorocaba, começando Pedro 100 anos. moleque, quando ele começou a pintar, né? Ele já era talentoso desde molecão, adolescente, que é o Pedro Lopes. Pedro é um dos maiores talentos que a região já teve aqui em todos os tempos, né? Ele é muito expressivo, né? É muito expressivo. E aqui- Um painel dinâmico meio. Então, essa obra, ela trataria... O primeiro painel, ele começa em torno de 100 anos antes da fundação. Então, ali você vê, lá em cima, os três, o Pico do Jaraguá, o que seria no futuro a cidade de São Paulo, no meio o Morro do Voturuna, e a primeira montanha aqui, o Morro de Ipanema, que acreditava-se que tinha ouro no Morro de Ipanema, mas tinha ferro. E muitas expedições acabaram se perdendo. Interessante, procurando. porque é uma projeção dinâmica pela arte, né? E aqui ele tem, por exemplo, Caravaggio, Tintoretto, são Tizianos, pintores de época, né? Aqui, por exemplo, retratado é o Martim Afonso, capitania de São Vicente, aqui é o Cabeça de Vaca, governador da Flórida, que fundou Buenos Aires. E aqui tem uma coisa interessante também. Tem uma citação de Os Embaixadores, uma obra também de 1550 por aí. Se você fizer pegar a imagem por aqui, você vai perceber que isso é um crânio distorcido que também está na obra. Quem estiver assistindo, pode pôr na internet Os Embaixadores, que ficou bem, e você vai perceber que isso é um crânio disfarçado que está numa sala muito parecida com esse piso, lá na obra original. Se você fizer a tomada por aqui por cima, vai ter um jeito que você vai ficar com o crânio quase que certinho. É verdade. Aqui, ó, por exemplo, a gente já pula para a época da construção da estação que nós estávamos conversando. Então, Matheus Marlaski. Aqui a época já era o impressionismo, então o quadro tem uma outra ideia em relação à manchinhas, feito borradinhas, né? pintura mais Com a luminosidade. você vai melhorando, inclusive, a imagem conforme você vai se afastando, né? Então, são obras que ali tratam manilismo, né? E aqui já entra no impressionismo, e aí você já cita. Essa aqui é uma obra. Essa é que eu estava falando, que também é uma obra premiada, do Ernesto Ferro, uma obra que eu acho muito bonita, que a gente tem em destaque na sala por isso, né? Nós estamos aqui A sala também ó, tem a pintura antiga, né? O que foi preservado da pintura antiga é porque decorre. Você já tem. Estamos aqui perto do chalé francês, do secretário de Cultura dessa mulher, falando um pouco da ambientação interna e das reformas que foram feitas aqui. Então, nessa pintura, por exemplo, você tem o Palacete Scarpa, o Papa, Dom Aguirre, o primeiro bispo, época do nosso brasão. E se você olhar como característica da obra do Pedro, ele cita, por exemplo, o momento da arte nessas linhas. Se você dá uma afastadinha, você vai perceber aqui ó, que tem um desenho só em cinza, esquece o resto, fica só essas linhas cinzas. É uma obra de lado, ela originalmente ela seria assim, que é o chapéu que faz o homem. Então, ele cita alguns temas da arte, da história da arte, no momento em que nós vivemos. Essa aqui é sua sala? Não, minha é essa aqui. Minha é essa que está aqui. Essa é a minha sala. O que fala? Estruturalmente, o que você, quando você assumiu aqui, esse prédio estava fechado? Estava fechado. Primeiro da pandemia, segundo que tinha um decreto que eles tinham montado aqui para ser pinacoteca, mas não tinha espaço para as obras. Essas obras mesmo, elas são 20. Então você tem 13 15 painéis. São 20. 20. Aqui nós temos 3,
presidência do Jornal Cruzeiro do Sul, na sala da presidência tem uma. Na Fundec nós temos duas no corredor. Na Fundec conta inclusive a história de Sorocaba, a época do prédio ali, tanto a visita de Dom Pedro II, quanto a construção do Teatro São Rafael, tudo isso é tratado naquele, por isso que ela está na Fundec. Do Jornal Cruzeiro do Sul você tem o quadro chama Morte do Dr. Braguinha, é um quadro que geralmente você vê nas fotos, quando você tem uma visita importante no jornal, eles colocam ali atrás, né? É aquele quadro que aparece. E você percebe que é um quadro cubista, aquele que tem lá. E trata justamente a época da fundação do jornal, 1903. E você tem as estrelinhas. E temos 5 quadros dessa série na Faculdade de Direito de Sorocaba. Tanto na escadaria, quando você sobe o primeiro... Então, ele fez esse projeto, né? Ele fez o projeto, foi um projeto pela Link. Pela Link, né? E a hora que tivermos uma pinacoteca que acomode colocar isso, todos eles... o certo seria colocar todos num local só. Um painel Porque contínuo, aí né? você tem a história completa da cidade de Sorocaba. E aqui é uma obra da Glória Maggi. Glória é uma brincadeira que ela fez com uma das telas do Mondrian. E a tela do Mondrian, ela tem só essa faixa preta e essa faixa preta. E ela fez uma caricatura do Mondrian aqui, né? Que é por cima do que seria o quadro do Mondrian. O quadro original do Mondrian é só esses dois riscos. E essa gravatinha dele também parece que está meio que mostrando a língua. Tem um humor. É bem uma língua, né? Esse é um quadro, na verdade, particular nosso. Eu trago aqui porque eu quero ter a minha tia próxima. Essas cadeiras são cadeiras Sérgio Rodrigues. E muitas delas, chama SR22. Elas eram do Teatro Municipal, são cadeiras... Do teatro lá em cima? O primeiro as primeiras cadeiras do nosso Teatro Municipal, elas foram inauguradas com essas peças Sérgio Rodrigues, que são obras de arte também. Sim. Temos várias lá na Fundec. Lá na Fundec tem já ali. Na Fundec. Aqui é a nossa reunião. Aqui nós estamos em trabalho. Maurício Françon, que é até importante, porque o Maurício é a pessoa. Essa aqui também é prêmio Flávio Cagari. Tá? É uma obra que nós vamos colocar aqui, nós marcamos já o local, ela vai ficar definitivamente aqui. Essa sim é a mesa de reunião, nossa sala de reunião. Já participei de um. Aqui nós temos o Cauã Campos. Maurício Balisson, ele é o curador de todas as exposições que nós fizemos. Quando nós assumimos, nós percebemos que aqui como Pinacoteca não teria condição de abrigar nem o nosso acervo e principalmente as outras exposições. Então nós começamos a procurar espaços, tivemos uma ideia, indo a Brasília, vendo no shopping lá, que algumas das salas que não estavam sendo ocupadas pelo shopping, eles tinham montado uma exposição de arte, meio que fechando. Mandamos um ofício para todos os shoppings, o Shopping Ciani nos devolveu com interesse em pensar na parceria, e de uma forma gratuita nós fizemos as primeiras exposições. A primeira exposição que o Maurício fez foi a do Tropeirismo, que está fazendo exatamente agora 3 anos, né? Que nós estamos na Semana Brasileira. 2021. E depois dessa vieram outras. O shopping percebeu que você ter cultura, ter arte, é algo interessante também para as pessoas que frequentam, às vezes para uma compra. Chegamos a ter 7 exposições ao mesmo tempo, lá em 2 salas. 8 exposições, 8 salas. E foi uma das coisas que eu acho mais interessantes do nosso trabalho, porque nós não temos nenhum custo para a secretaria, e o retorno que nós estamos tendo dos artistas, estamos indo para a 100ª, logo vai chegar a 100ª exposição, em que a gente está conversando, que a gente gostaria que fosse o Vitor Brecheret Filho, que tem obras aqui em Sorocaba. Ele também é escultor, apesar de ser engenheiro, uma pessoa importante na parte industrial do Brasil. Ele, depois de um tempo, passou também a fazer esculturas, e ele faz um trabalho muito diferente do pai, mas um trabalho bastante interessante, voltado à preservação da natureza, e acho que se a gente conseguir fechar como 100ª exposição, seria
uma exposição para marcar a 100ª com chave de ouro. Você fazer 100 exposições. aqui, secretário, que houve restauração, recuperação, venezianas, algumas coisas. Teve isso aqui, né? Assim, dessa parte, né? Aqui nós temos também uma matéria importante, que é de Calvin Canvas, que nós temos 4 peças. O Tribuloso e o Sérgio Carlos eram os curadores dessa exposição. Ela foi realizada em vários pontos e nós ficamos, como o Didu e o Sérgio Scarfe nos presentearam como prefeitura com 4 peças, essa longa e mais 3 de tamanho menor, que nós colocamos aqui como destaque. E a mesma coisa, essa sala também tem a preservação das pinturas, e veja que quando você tinha essa pintura aqui, esse era o desenho, uma barrada na metade da parede. E quando tinha-se essa pintura aqui, que ela era uma pintura mais rajada, você tem esse acabamento. Você tem, passou por várias, e cada vez que se pintava, se fazia um trabalho artístico. Esse dia eu passei por trás, eu vi que tinha telhas, tijolos ainda com a marca da Sorocabana, telha. Será que estão ali aqueles tijolos ainda? Você tem tijolos, tudo que é feito aqui é com material de época de preservação. Mas muitas coisas estão no acervo, na reserva técnica, né, justamente por ser coisas de época, assim, nem tudo é reaplicado. O telhado continua com telha francesa? O telhado continua, e aqui também, vamos por aqui, nessa reforma que nós fizemos, com a ajuda de uma verba da Caixa Econômica, nós trocamos todo esse telhado, todinho novo, e nós temos ali também um tratamento térmico por baixo, que é aquela manta. Então você tem um prédio hoje ali, muito melhor para ser usado do que até quando foi construído, não existia manta. Aqui embaixo é um porão, na verdade, né? Aqui embaixo é um porão, inclusive não tem laje. Se acende lá embaixo, você vê pelas frestas aqui, né? Não tem laje. Não tem laje, ele é só aquela bigota e o assoalho por cima. Você tem a visão. Se acende lá embaixo, você escapa. Vaza a luz. Se você olhar aqui, você vai perceber que vaza a luz. Por baixo. Vamos então lá para o Museu Sorocabana, Rodrigo? Acho que podemos dar um stop aqui. Celso, essa vai ser a primeira parte do vídeo, então se despede do pessoal. Então, minha gente, nós estamos aqui falando de dentro do chalé francês, dando uma geral. Ele não vai entrevistar, não? Eu vou, mas ele dá uma matéria à parte. Ele é uma matéria à parte. Estamos aqui encerrando um trecho dessa entrevista longa que estamos fazendo aqui no Jardim Mailasque, e nós vamos também mostrar o Museu Ferroviário por dentro, e já mostramos toda a parte de fora, que é, na verdade, quase que um museu a céu aberto. Então, Inter. Marvadão Play apresentou Marvadão Tour. Não perca também a parte 2 da história do Museu Ferroviário de Sorocaba. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal do Marvadão. Marvadão brilha, historiador, humorista, polemista, escritor. Sua voz ecoa, sua mente brilha nas páginas da história. Seu